Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Nós temos aula de português, matemática e história. Em português, nós vamos continuar falando sobre conjugação verbal. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes, que são os pronomes pessoais do caso reto, que eles indicam as pessoas do discurso, ou seja, quem fala, eu e nós, com quem se fala, tu e vós, e de quem se fala, ele, ela, eles ou elas. Os pronomes pessoais do caso reto, eles são divididos assim: primeira e segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular sou eu, a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele ou ela. A primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Exemplos do uso desses pronomes. Eu escrevi o texto. Tu escrevestes o texto. Ele escreveu o texto. Nós escrevemos o texto. Vós escrevestes o texto. Eles escreveram o texto. Ou seja, os pronomes pessoais do caso reto, eles são usados para fazer a conjugação verbal. Por isso que a Pro trouxe eles novamente. Omissão dos pronomes pessoais do caso reto. Omissão é quando eles não aparecem na frase, mas você sabe que eles foram usados ali. Para que se evitem repetições desnecessárias, pode ocorrer a omissão do pronome pessoal do caso reto nos enunciados, uma vez que a pessoa do discurso é marcada pela dissinência verbal, indicada pelos pronomes pessoais do caso reto. Exemplos aí para a gente entender. Cursei veterinária, mas nunca segui a profissão. Vamos procurar o verbo nessa frase. O verbo dessa frase aí é cursei. Eu cursei. Então, o nome eu não apareceu lá no início da frase, mas eu sei que ele está oculto, devido ao verbo aqui, ó, conjugado. Eu cursei. Não apareceu o nome eu, mas apareceu o verbo conjugado na primeira pessoa do singular, que sou eu. Passeamos muito no domingo passado. Quem passeamos? Nós passeamos. O verbo está conjugado e ele se encaixa com nós. O pronome nós não aparece aqui no início da frase, mas eu sei que ele está oculto por causa do verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Nós passeamos. Gostaste do jogo? Quem gostaste? Tu gostaste do jogo. Tu não aparece na frase, ele está oculto, mas eu sei que é ele devido à conjugação do verbo, como o verbo está conjugado. Gostaste. Se fosse gostastes com S, seria vós. Ou seja, a gente consegue identificar o pronome oculto na frase de acordo com a maneira que o verbo está conjugado. Continuando. Essa atividade aí é parecida com isso que a Pro acabou de explicar. Vocês vão reescrever as frases, substituindo a palavra sublinhada pelo pronome pessoal correspondente. Vou ajudar na letra A. Cláudia gosta muito de estudar. Procura o verbo. Quem é o verbo aqui? Gosta. Quem gosta? Tu gosta? Ele gosta? Eu gosta? Ela gosta. Então, nós vamos reescrever a frase, substituindo o nome Cláudia aqui por ela. Ela gosta muito de estudar. Mesma coisa nas outras frases. As mulheres rodearam a criancinha. O verbo aqui é rodearam. Quem rodearam? Eu rodearam? Tu rodearam? Vocês vão fazer a mesma coisa. Aí substitui a palavra grifada pelo pronome, tá certo? A, B, C e D. Próxima é F, G e H, tá certo? Então, essa questão aqui, só uma questão, mas vai até a letra H. Copiem e respondam no caderno de português. Em História, páginas 108 e 109. Quem eram os imigrantes? Você sabe a origem da sua família? Que povos habitaram no passado a região em que você vive? Que outros povos você conhece e que outras regiões do Brasil os receberam? Por volta de 1870, uma séria crise econômica atingiu parte da Europa, na Itália e também em Portugal.
na Espanha e na Alemanha. Muitos trabalhadores tiveram que abandonar suas terras, pois não tinham mais como sustentar a si e a sua família. Começaram então a buscar sustento em países distantes, aonde chegavam com toda a sua família como imigrantes. Essa imagem aí é o desembarque de imigrantes no Porto de Santos, no estado de São Paulo, em 1907. No mesmo período, o regime do trabalho escravo no Brasil estava em crise, não sendo mais tolerado por parte da população do país e fora dele. O governo do Brasil, portanto, acolheu esses trabalhadores imigrantes para, em parte, substituir a mão de obra escravizada. Esses imigrantes se tornaram a nossa força de trabalho livre no país. Em 1884 e 1940, imigrantes europeus e asiáticos de diferentes países entraram no Brasil. O processo migratório foi bem intenso nesse período e continuou durante o restante do século XX. Os imigrantes trouxeram, além da força do trabalho, sua cultura, seus valores e suas tradições para o nosso país. Com a chegada desses povos, a população brasileira cresceu e se tornou bastante diversificada. Como a Pro já conversou com vocês uma vez, o nosso país ele é um país de diversidade justamente pelo fato do Brasil ter recebido tantos imigrantes nesse período aí. E aí eles trouxeram suas culturas, seus costumes que foram se espalhando pelo nosso país. De acordo com esse texto aí da página 108, vocês vão responder a atividade da página 109. Que acontecimentos históricos contribuíram para a entrada dos imigrantes no Brasil entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX? Está no texto. Analise os dados da tabela e responda as questões. Entrada dos imigrantes no Brasil, de 1884 a 1940. Tem a quantidade de italianos, a quantidade de portugueses, a quantidade de espanhóis, de japoneses, de alemães, de russos, os turcos, que eram os árabes com passaportes turcos, e os poloneses. De acordo com essa tabela, vocês vão responder. A que período os dados da tabela se referem? Quais são os continentes de origem dos imigrantes nesse período? De que nação veio a maior parte dos imigrantes desse período? O que acontece com a população do Brasil? O que aconteceu com a população do Brasil nesse período? E terceira questão. Converse com sua família e descubra se algum antepassado seu, chegou ao Brasil durante essa onda de imigração. Depois conte para os colegas as descobertas sobre a origem da sua família. A sua família, alguém da sua família tem alguma descendência de algum imigrante? Se tiver, você responde a essa questão. Se não tiver, você coloca que não, tá certo? Essa atividade aí é na página 108 e 109 de História. Matemática, páginas 176 e 177. Adesivos e frações. O círculo que representa um inteiro foi dividido em 8 partes iguais. Qual é a fração que representa cada uma dessas partes? Cada uma dessas partes aí, de 8 partes, como é que eu represento elas e por quê? Agora observe a coleção de adesivos que Mônica possui. A coleção de adesivos também representa um inteiro. Ela é formada por 20 adesivos. Quantos adesivos são amarelos? A metade da quantidade de adesivos é composta de adesivos amarelos. A outra metade da quantidade de adesivos é composta por adesivos vermelhos. Quantos adesivos correspondem a 1/2, ou seja, a metade dos 20 adesivos? Aí você vai me dizer aí. Temos aí 2, 4, 6, 8, 10 adesivos amarelos e 10 adesivos vermelhos, correto? Qual é a fração que corresponde aí? Quantos adesivos correspondem a 1/2? Ou seja, vão ser 10 adesivos. Se eu peguei 20, dividi ao meio, ficou 10 adesivos de cada lado, correto? A mesma coisa vocês vão fazer nessas outras questões aí, da 3 até a 7. É a mesma coisa para responder. É para vocês encontrarem a metade desses adesivos, a terceira parte, entenderam? Então, respondam essa atividade aí, do primeiro até o 7º, em matemática, na página 176 e 177. Atividade de português no caderno, atividade de história no livro e atividade de matemática no livro. Qualquer dúvida, enviem lá no grupo. Respondam as atividades e enviem lá que a Pro vai estar olhando a atividade de cada um de vocês, tá certo? Um beijo bem grande. Tchau, tchau.